Olá, pessoal. Neste vídeo vamos dar continuidade ao assunto de aterros sanitários. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os sistemas de disposição final, de forma geral, falamos de lixão, falamos de aterro controlado, aterro sanitário, e falamos das particularidades tanto para resíduos urbanos quanto para resíduos industriais. Nessa aula, neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os critérios de dimensionamento dos aterros sanitários, basicamente focados na área e no volume necessário. Também no vídeo anterior, vocês viram aspectos relacionados à escolha do local, né, que é inclusive uma das etapas para a seleção de áreas de projeto. Ok, bom. Então, né, para a gente fazer o dimensionamento de um sistema de disposição final de resíduos, antes de chegar nisso que vocês estão vendo aí, nós precisamos de uma série de etapas. Vocês estão vendo aí, basicamente, um aterro construído e praticamente pronto para receber seus resíduos. Esse aterro, neste caso, uma célula de aterro, vejam que tem uma porção de resíduos depositada aqui em cima, está sendo construído e preparado uma nova área para disposição de resíduos. Vejam que já foi feito a impermeabilização de base, a gente consegue ver, principalmente por esse material aqui, aparentar ser bem argiloso, mesmo na foto. Temos já a instalação das mantas impermeabilizantes, PAD, a deposição de uma nova camada de solo de baixa permeabilidade, a instalação aqui dos drenos de chorume e dos coletores de biogás, e já temos um material aqui significativo para quê? Para fazer a cobertura do resíduo que ali será depositado. Contudo, pessoal, o que a gente tem que ter, né, antes de passar para a construção? A pergunta é, por onde que eu começo um projeto de um aterro sanitário até chegar na sua implementação, que é o que vocês estão vendo aqui, até a sua execução? A primeira coisa que eu preciso saber é o que eu vou dispor aí. Eu vou dispor resíduos orgânicos, resíduos sólidos domiciliares? Essa é a primeira pergunta. O que eu vou dispor? A pergunta é o que chega no meu aterro sanitário? Vai chegar resíduo sólido urbano? Então, eu vou me preparar para receber resíduos orgânicos, um percentual de material reciclável, infelizmente, rejeitos, dentre outros. E outra pergunta importante é quanto que chega. Nós vimos que os municípios eles não têm a mesma taxa de produção de resíduos. Então, nós precisamos saber o quanto de resíduos que chega para saber o quanto de resíduos que nós vamos ter que aterrar e por quanto tempo este aterro irá funcionar. Então, essas são as primeiras perguntas que nós temos que responder. E para isso, pessoal, nós vamos precisar saber sobre a população que ali está instalada. Vejam que nós temos aqui dois comparativos, né? Uma população em estilo vila e uma população em estilo metrópole. E o que a gente pode verificar no primeiro momento é em relação à geração. Nós vimos lá nas nossas primeiras aulas que, de acordo com o número de habitantes, nós temos também uma mudança na geração de resíduos. Como a gente pode ver nessa figura, nós temos que municípios com maior população tendem a gerar uma maior quantidade de resíduos por habitante. Então, a população em metrópoles, ela gera mais resíduos por habitante devido aos seus hábitos de consumo. E não só isso, os tipos de resíduos são diferentes. Quanto mais desenvolvida for uma região, mais resíduos do tipo reciclável nós vamos encontrar. Enquanto que em regiões menos desenvolvidas, nós vamos ter uma maior parcela de resíduos orgânicos. Isso já foi falado nos vídeos anteriores. Isso pode acontecer em comparativos de cidades ou de regiões, ou mesmo em bairros de determinadas cidades. Por exemplo, as regiões centrais têm esta característica, enquanto que os bairros mais afastados, ou até mesmo bairros de baixa renda, têm esta característica aqui. Então, tudo isso tem que ser considerado no projeto. Essa figura eu já mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores. Nós temos aí
uma mudança na geração de resíduos em termos de quantidade e tipologia de resíduos em relação à densidade demográfica e à renda. Então, se a gente pega, por exemplo, regiões altamente industrializadas e desenvolvidas com alto nível de renda, e aqui como exemplo, os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha, nós temos o que como característica? Alta geração per capita com alto teor de embalagem. Então, o que quer dizer isso? Muito material reciclável. Falando isso na aula, que as tecnologias aqui e as soluções deveriam partir para quê? Para coleta seletiva, segregação de resíduos, compostagem, por aí vai. Ao passo que, à medida que nós caminhamos neste sentido, né, nós temos o quê? A diminuição da renda e a diminuição da densidade demográfica. Ao passo que este último quadrante aqui nós temos as populações de baixa densidade demográfica com baixo nível de renda. Qual que é a característica? A baixa geração per capita com grande quantidade de restos de alimentos que a gente pode enquadrar com matéria orgânica. Então, as soluções aqui vão ser diferentes. Aqui, a solução vai ser pautada em compostagem, também é necessária a segregação de resíduos, mas nós teremos uma atitude diferente aqui. Então, nesses casos, a gente vê que, de acordo com o perfil da população econômico e social, haverá uma diferenciação na quantidade de resíduos produzidos que vai impactar lá no nosso aterro. Bom, quando nós vamos fazer, então, um projeto de um aterro sanitário, a primeira coisa que a gente precisa ter é a área desse aterro. Eu preciso considerar uma área que vai lá receber aterro por vários anos seguidos. Como vocês viram nas aulas anteriores sobre projetos, geralmente nós trabalhamos com aterro de vida útil, né, entre 10 e 20 anos. Geralmente nós trabalhamos com 20 anos, tá, pessoal? Como são áreas grandes, né, que mesmo com todas as tecnologias construtivas vão necessitar, vão ocasionar impactos ambientais, não há necessidade de construir, na verdade, do ponto de vista ambiental, é inviável você construir um aterro sanitário a cada 10 anos. Então, nós precisamos de uma área que vai suportar, neste caso, eu estou falando de 20 anos, uma área que vai conseguir receber resíduos sólidos, sejam eles domiciliares, principalmente, né, resíduos sólidos urbanos ou até mesmo industriais, por um período de 10 a 20 anos, ou seja, é uma área considerável. E quais que são as variáveis adotadas nestes projetos? E essas variáveis, elas têm que ser justificadas. Quando vocês fazem um projeto, vocês têm que justificar por que estão adotando esses valores. Vocês têm a geração per capita, ou seja, em quilo por habitante por dia. Geralmente vem em expressões, por exemplo, 0,6 quilos por habitante dia. Ou seja, um habitante daquele município, daquela região, gera 600 gramas, ou 0,6 quilos por dia. É isso que ele está te dizendo. Né? Isso é muito importante. De acordo com o grau da região, vocês conseguem verificar se há maior ou menor geração. Qual que é o percentual de matéria orgânica? Isso é importantíssimo. Isso vai me auxiliar no intuito de, será que eu preciso abordar mais a questão da compostagem, da destinação, da segregação, né? Percentual de recicláveis. Será que aquela região é propícia para uma coleta seletiva, ou aquele bairro é mais propício para isso ou não? Né? Essas informações são cruciais e fundamentais para dar início ao projeto. Né? E vocês vão tirar essas informações dos planos de resíduos, ou vocês podem tirar de estudos de estimativa. No Moodle, tem alguns exemplos para vocês, que eu já coloquei lá na disciplina, mas eu vou mostrar aqui alguns exemplos que eu tenho. Né? O primeiro deles é o panorama de resíduos sólidos da Abrel, que é de 2020, bem atual. Ele mostra, no contexto geral, esta composição gravimétrica que está aqui. Então, vocês têm lá
que hoje, segundo este documento, os nossos resíduos são em torno de 45% de matéria orgânica, 5% de tecidos ou couro e borracha, metal cerca de 2%, plástico 16%, papel 10%, rejeitos 14%, dentre outras frações. Um outro documento que vocês podem utilizar aqui no estado de Goiás é o tá aqui para vocês, que eu já selecionei uma parte. Vejam que ele traz aqui uma geração per capita, inclusive para a população. Então, veja, se vocês têm uma população de 20 a 50 mil habitantes, ele coloca lá geração per capita de 0,58 a 0,67 quilos por habitante por dia. Se você quiser dimensionar para uma situação pior possível, você pode considerar 0,67 aqui, no caso, se o seu município estiver nessa faixa, tá, pessoal? Você considera 0,67, que é o pior cenário. Se você quiser ir para o lado do custo, né, você vai para o 0,58. Eu aconselho vocês a pegarem um valor mediano aqui. Além disso, ó, vejam que há algum plano estadual, ele é de 2017, tá, pessoal? Ele também está disponível lá no Moodle. Vocês conseguem ver a distribuição de alguns municípios aqui. Então, por exemplo, Caldas Novas, cerca de 60% dos resíduos é orgânico, 31% reciclável, 10% de outros, e por aí vai. Então, estes planos, através desses planos, vocês conseguem tirar essas informações que vocês estão vendo aqui. Geração per capita, o percentual de matéria orgânica, o percentual de material reciclável. Então, vocês podem tirar tudo isso aí e vai estar disponível para vocês lá no Google. Além disso, né, eu preciso saber, além da quantidade de resíduo gerada e dos seus percentuais, eu preciso saber como que essa população ela se comporta no tempo, pessoal. Porque hoje nós estamos em 2021. Mas eu vou projetar um aterro para 40 anos, desculpem, para 20 anos. Então, isso, contando hoje, seria um aterro que vai receber resíduos até 2041. Mas como que vai se comportar essa população no ano de 2041? Até lá, como que ela vai crescer? Uma coisa é a geração de resíduos hoje, mas e no futuro? Eu preciso fazer uma projeção para verificar como que essa população ela vai se comportar no tempo. E também para consideração de projeto, a gente precisa trabalhar com peso específico dos resíduos, que nós falamos lá no início da disciplina com vocês. Geralmente, pessoal, nós adotamos ele é um resíduo de baixa compactação, né? A gente não compacta muito bem esse resíduo. Sendo considerado aí para projetos, né, uma densidade de 0,5 toneladas por metro cúbico. Ou em unidades oficiais, isso aqui dá 5 kilonewtons por metro cúbico. Apenas multiplicar por 10, vocês vão ter isso aí. Como que eu aumento a densidade do resíduo? Com maior compactação, ou seja, com maior passada de um trator, utilizando tratores mais pesados, com outras tecnologias de compactação. Nós podemos chegar aí, né, com maiores passadas do trator e tudo mais, a densidades acima de 7 até 9 kN por metro cúbico. A gente vai conseguir compactar mais, então vai caber mais resíduo no nosso aterro. O problema é que, para isso, né, como o trator vai ter que passar mais vezes sobre o resíduo, isso vai aumentar o nosso custo. Então, geralmente, em projeto, nós trabalhamos com 5 kN por metro cúbico. Então, antes de fazer o dimensionamento e da área do aterro, nós precisamos destas informações aqui e precisamos saber, né, como que a população se comporta no tempo. Então, precisamos fazer uma projeção populacional. Quem já fez as disciplinas de abastecimento de água e esgotamento sanitário já teve contato com essas formas, né? Basicamente, nós temos 3 ou 4 grandes equações para trabalhar E aí nós temos, basicamente, as
projeções populacionais com métodos aritméticos, em que a população ela cresce de forma linear, como se fosse um ajuste aritmético. A projeção geométrica, né, a população cresce de forma exponencial, como vocês podem ver aqui. E temos o chamado também crescimento logístico. O crescimento logístico, ele parte da premissa de que a população cresce em um trecho abrupto, mas ela tende a atingir um valor de saturação, que é este valor aqui. Então, ela não cresce vertiginosamente de forma exponencial. Ela vai chegar a um termo de saturação. E o que acontece aqui na maioria das vezes é os alunos me perguntarem, professor, qual que é o mais correto? Qual que eu uso na prática? Eu uso crescimento logístico, geométrico ou aritmético? E essa pergunta ela não tem como ser respondida. Isso depende do seu município. Quando vocês fizerem lá as taxas de crescimento, vocês vão ter que ver, de acordo com o município, qual que é o método que mais se adequa. E já já a gente fala disso. Nas outras colunas, vocês estão vendo aqui as taxas de crescimento. Então, para o projeção aritmética, nós temos o coeficiente KA, na projeção aritmética, o coeficiente KG, e na curva do crescimento logístico, nós temos o KD, né, no caso aqui o coeficiente C, e o coeficiente KS, que fazem parte dessa estipulação. E temos aqui também, né, as fórmulas para a projeção final, né, e aqui estão as fórmulas para o cálculo dos coeficientes de crescimento. Então, nós vamos passar rapidamente por cada um deles aqui. Bom, então, primeiramente, o método aritmético, ele considera que a taxa de crescimento ele é constante, e assim a população vai variar de uma forma o quê? Linear. Então, vejam só, se a gente considerar população aqui, ó, no tempo, o resultado vai ser uma linha, né, um crescimento linear. E a gente calcula o coeficiente de crescimento, o KA, que vai ser uma constante ao longo do tempo, que nada mais é do que a variação da população no tempo. E aqui nós temos a fórmula para o cálculo da população final. Nós vamos resolver um exercício e isso vai ficar mais claro. Bom, método geométrico. Nesse caso, a população vai variar de acordo com um crescimento geométrico. Então, se a gente fizesse um gráfico aqui, ó, população por tempo, não seria mais uma linha reta, seria uma curva exponencial. Então, o crescimento ele é feito de forma exponencial. Tá? E aí nós temos o cálculo do coeficiente KG, né, que é o coeficiente de crescimento geométrico. E aqui a fórmula para cálculo do mesmo. Mais uma vez, o KG nada mais é do que uma expressão em variação da população pelo tempo. Mas, basicamente, isso aqui é calculado em forma de ln, como vocês podem ver aqui. Ó. O KG, ele é, diferentemente do KA, o KA é a população final menos a inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. O KG é a mesma coisa, só que a gente trabalha agora com logaritmo neperiano, ou ln, destas populações, certo? E temos aí o método da curva logística. Se a gente colocar aqui um gráfico, nós vamos ver que a população em um determinado trecho, ela cresce de forma exponencial, mas depois ela tende à saturação. Com essa premissa que nós trabalhamos no método da curva logística. E para isso, o método da curva logística, ele tem duas condicionantes. Nos métodos aritmético e geométrico, nós trabalhamos com apenas duas populações sendo suficientes. No caso da curva logística, nós precisamos de 3 dados de população. Nesse caso, 3 estimativas de censo populacional. Então, nós temos aqui 3 populações. E, vejam só, o que nós temos que ter como condição inicial? Os intervalos de tempo têm que ser iguais, ou seja, o intervalo de tempo de T0 até T1, ele tem que ser igual ao intervalo de tempo de T1 até T2. Então, por exemplo, 10 anos aqui, 10 anos aqui, por exemplo.
Então, se a gente fosse pensar em censo, seria 2000, 2010 e 2020, por exemplo. Essa é uma das prerrogativas, das premissas do método. Tá? Tem que ter isso aqui. A segunda é que essas populações, elas têm que ter o quê? Primeiro, a população P0, ela tem que ser, por exemplo, do ano de 2000, tem que ser menor que a do ano de 2010, e a de 2010 tem que ser menor que a do ano de 2020. Tem que ter esta relação aqui. E a segunda, uma outra relação matemática em que P0 vezes P2 tem que ser menor que P1 ao quadrado. Tem que ter essa condição, tem que ter essa condição e tem que ter essa condição para que o método seja aplicável. Se não tiver isso, você não pode utilizar o método da curva logística. Feito essas condições, calcula-se a população de saturação, que é esse PS, que é justamente este ponto aqui da curva, os coeficientes C e K1, que alguns também chamam de KS, tá? E depois disso é calculado, né, a população total. Vejam que a população total, ela precisa da população de saturação, do coeficiente C e do coeficiente K1. Certo? Bom, de modo a fixar os conteúdos, vamos fazer um pequeno exemplo aqui para um município que tem 3 censos, né, 3 informações de censo demográfico. Um do ano de 2000, um do ano de 2010 e um do ano de 2020 e suas respectivas populações. Vou fazer a projeção pelo método aritmético, pelo geométrico e pelo crescimento logístico. Bom, pelo método aritmético, calculamos o coeficiente Ka primeiro. População P2, que é do último ano, menos população do ano inicial P0. 40 mil menos, aqui ficou deslocado este ponto, né? Seria 10.585, tá? Me desculpem pelo erro. A gente volta aqui para vocês terem uma ideia. É 10.585, tá? Aqui. Dividido pelo tempo, né, que também teve um erro no ponto, 2020 menos 2000. Fazendo isso aqui, né, nós temos que Ka é igual a 1470,75. Isso indica que a cada ano, pelo menos de 2000 até 2020, houve um acréscimo de 1.470, vamos arredondar aqui, 1.471 habitantes por ano. Então, este é o nosso coeficiente Ka. Aí vamos utilizar na fórmula da população. A população final, nesse caso, eu quero para 20 anos de projeto, então vou trabalhar com o ano de 2040, a população inicial, nesse caso eu peguei do ano 2000, 10.585, mais o coeficiente Ka, que eu acabei de calcular aqui, vezes quem? População do ano final, eu não quero para 2040, então vem 2040 aqui, menos o ano inicial. Detalhe, se eu utilizei a população do ano 2000 aqui, aqui tem que vir a 2000. Então, fazendo isso, nós temos que a população final é de 69.415 habitantes. Isso considerando o método aritmético. Para o método geométrico, vou calcular o coeficiente Kg. A mesma coisa, porém agora nós trabalhamos com ln das populações. E com isso, o Kg é 0,0665, né? Aqui não tem unidade, né, em habitantes por ano, porque é uma forma, é baseada em logaritmo. Aplicando isto na fórmula, nós temos população final de plano, 2040, né? População inicial aqui, nós utilizamos o ano de 2000, que é 10.585, vezes E elevado ao coeficiente Kg, que veio daqui, vezes, né, nesse caso, houve um errinho aqui, é 2.040 menos 2.000. Então, vejam que no final nós teremos essa população aqui de 151.242 habitantes. Verifiquem que os valores, eles são bem discrepantes de acordo com o método aritmético. Então, por isso é que não tem como você falar qual método que é o melhor. Você tem que comparar quais são os métodos, como que está ocorrendo o crescimento no seu município. Tá? E para o crescimento logístico, vamos calcular, né, da mesma fórmula
assumindo aquelas premissas que nós falamos lá no slide da curva do crescimento logístico, né? Que é de que os intervalos de tempos do censo são iguais e considerando que essa relação exista, né? Na verdade, isso já foi feito no exercício e existe essa relação. Nós calculamos a população de saturação, simplesmente aplicação de fórmula, e encontramos que a população de saturação é da ordem de 66 mil habitantes. O coeficiente C, 5,3, o coeficiente K1, né, aqui está a resolução das fórmulas, ele vale menos 0,1 aproximadamente. Então, nós temos coeficiente K1, coeficiente C e a população de saturação, então podemos calcular a população final através dessa fórmula e encontramos cerca de 61 mil habitantes aí, segundo o método do crescimento logístico. Então, temos aqui três informações de censo. Então, tem crescimento logístico, crescimento aritmético e crescimento geométrico. Qual deles eu utilizo, professor? Olha o que a gente faz na prática aqui. Isso que foi feito no município, né, de Rio Verde. Isso foi um trabalho de graduação no ano de 2018, sobre a evolução, e na verdade foi sobre o sistema de esgotamento sanitário do município. O que o autor fez aqui na época? Ele pegou os dados do censo, né, então tem aqui 1992, se eu não me engano, 97, né, o censo de 2000, e uma projeção de 2007 e uma projeção e o censo de 2010. Ele tem essa curva aqui, né, que eram as informações que ele tinha até 2010. E aí ele fez a projeção, pessoal. Ele fez considerando a projeção, essa em azul, a geométrica, a verdinha, a aritmética, e em azul escuro aqui, ó, é a crescimento logístico, e ele ainda usou mais outras duas projeções que eu não comentei aqui, que é a taxa decrescente, ou seja, a população decresce a partir de um certo valor, e a de tendência de crescimento, que é essa que eu não vou entrar em detalhes aqui nesses dois métodos com vocês. Bom, então ele fez aqui, ó, até o ano de 2010, ele considerou aqui as informações que ele tinha, e para cá ele fez a projeção. Então, vejam só que ele tem aí algumas informações bem discrepantes e outras mais concisas, certo? Mais concisas não, desculpe, mais adequadas à taxa de crescimento. Vocês já podem observar que, pegando a tendência de crescimento aqui do município, a projeção geométrica, ela está completamente fora, né, do crescimento aqui. Ela extrapola em muitos valores, ela fica fora da tendência de crescimento. Então, a projeção geométrica aqui, ela está fora de cogitação. A partir das análises aqui, o que o autor viu? Ele viu que o crescimento que mais, a projeção que mais se assemelhava ao crescimento anterior a 2010, eu vejo que 2010 cresce como se fosse um crescimento linear, é justamente a progressão aritmética. Então, foi considerado aqui na época, para o estudo de esgotamento, que Rio Verde se assemelhava muito a uma PA, né, uma projeção aritmética. Então, as projeções do município foram feitas com base em uma PA, certo? Então, foi isso que foi feito e assim que foi escolhido o modelo de projeção. Como eu disse, não há um modelo melhor ou pior para tal. Quando vocês forem fazer, no caso, um dimensionamento de aterro, veja o que a gente fez aqui, foi só calcular a variação, né, a população final para um período aqui, no caso, de 20 anos, considerando o ano de 2040. Mas no caso dos resíduos, a gente precisa, né, seja um aterro, igual eu coloquei aqui, de valas, ou um aterro em células, isso não faz diferença, nós precisamos saber a quantidade de resíduos que vai chegar lá diariamente, ou melhor, todo ano. Visto que a população, ela vai crescer ano a ano, né? Basicamente, ela cresce dia a dia, mas a gente considera, para simplificação, população ano a ano. Então, por exemplo, no ano 1 de operação do aterro sanitário, nós vamos ter uma população 1, né? Que é o que está descrito aí neste slide. Bom, no ano 2, a população já vai ter crescimento.
então nós vamos ter população 2, e por aí vai até o 20º ano de operação, considerando que nós estamos trabalhando aí com 20 anos de projeto. Lógico, população aumenta, quantidade de resíduos também aumenta. Então, no ano 1, nós temos população 1, que gera uma quantidade de resíduos 1. No ano 2, população 2, que gera uma quantidade de resíduos 2. Isso vai impactar no número de valas, no número de células que vão ser necessárias e que vão impactar nas dimensões do nosso aterro. Basicamente, o que nós iremos fazer é uma planilha, como a que vocês estão vendo aqui, ó. O que nós temos aqui? Peguei aquele exercício que foi resolvido, coloquei aqui as populações 2000, 2010, 2020 e coloquei aqui, né, as populações, calculei o coeficiente Ka, também assumindo, né, eu fiz lá, assumindo que nós estamos, por exemplo, em Rio Verde, né, lógico, essa população não é de Rio Verde, e o Ka foi de 1.470 habitantes por ano. Tenho aqui a população para final de plano, que é de 69 mil habitantes, né, cerca de 69 mil habitantes. Porém, né, isso vai ser a população desse meu município em 2040. Eu estou onde? Eu estou em 2020 com 40 mil habitantes. Mas eu não posso considerar que essa vai ser a população já em 2020 trabalhando, né, gerando resíduo para que são, na verdade, eu não posso considerar que no ano de 2020 eu vou ter 69 mil pessoas gerando resíduos, né? Eu vou acabar comprando equipamentos, dimensionando outras coisas que eu não vou usar agora. Eu vou usar daqui a 10, 15 anos, por exemplo. Então, eu preciso saber o que, pessoal? A geração de resíduos, né, nesse caso, anual aqui. Então, tem, por exemplo, aqui a quantidade de resíduos que eu posso gerar por dia, por exemplo. Então, vejam só. Eu tenho aqui, ó, a população do ano de 2020, que é 40 mil. E tenho a população em final de plano. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar simplesmente, né, o método de crescimento aritmético, que é o que eu utilizei. Que é o quê? População em início de plano, que é a população de 2020. Né, eu vou utilizar a fórmula lá. Vou travar a célula, então eu vou apertar aqui, ó, F4 para travar a célula, porque ela vai ser fixa. Mais. Então, esta população aqui, né, trava a célula. Mais o Ka, né, vamos conferir a fórmula aqui para vocês acompanharem aqui, ó. Essa é a fórmula. População inicial mais Ka vezes T menos T0. Ka já está calculado aqui, também vou fixar o valor da fórmula, que multiplica T, quem que é o tempo final? O tempo final é 2021. Eu quero saber agora qual que vai ser a população ano a ano. Menos o tempo inicial, que é 2000, também vou travar esta célula aqui, porque eu vou precisar. Vejam. Vou ver o que eu fiz de errado aqui, né? Na verdade, eu travei, eu tenho que travar o ano, certo? Bom, então nós temos aqui, né, uma população, neste caso, eu acho que eu fiz um pequeno errinho aqui, mas deixem eu corrigir aqui novamente. População, eu já descobri o meu erro aqui, eu coloquei o ano de 2000, na verdade é 2020. Então vamos pegar aqui, a população inicial nossa é 40 mil, tá? Então vou travar essa célula, mais o Ka, que multiplica, é o tempo final, que no caso é, esse caso aqui, o ano de 2021, né? Menos, aqui neste caso, o ano de 2020. Então, vejam que esta é a população para o ano de 2021. Vou fazer uma novamente para ficar claro. Então, olha só.
População do ano de 2022 é igual à população do ano de 2020, vou travar a célula, apertando F4, mais coeficiente Ka, que multiplica o tempo, né, o ano que eu tenho interesse, que é 2022, menos o ano da população de referência. No caso, eu utilizei aqui 2020, então vai 2020. Aí eu tenho a população para o ano de 2022. Como eu travei as células principais aqui, ó, eu vou usar aqui, eu vou travar esta e esta, que é o Ka, que é o mesmo para todo mundo, e o ano inicial, que é o mesmo para todo mundo, eu posso simplesmente arrastar, né, e calcular. E vejam que lá no final, né, em 2040, eu tenho lá os 69.415. Então, tem aqui o comportamento da população ano a ano. Vejam, eu considerei aqui, tirei lá da informação do plano de resíduos do município, que a geração é de 0,6 quilos por habitante dia. Eu vou considerar que essa geração é constante. Mas eu posso considerar que em 10 anos vai haver um aumento, porque a população vai aumentar. Então, posso pôr 0,7 aqui a partir de 2030. E aí a gente consegue ver, ó, total diário de resíduos. O que é o total diário de resíduos em quilos por dia? Se eu tenho 40 mil pessoas, cada uma produzindo 0,6 quilos, é só eu multiplicar isto por isto. Então, 40 mil vezes 0,6 dá 200, dá 24 mil quilos de resíduo dia. Então, considerando isso, eu tenho essa geração ao longo do tempo. Quero trabalhar em toneladas. A única coisa que eu vou fazer é dividir por 1.000. Então, vejam, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho que em 2020, este município está produzindo 24 toneladas de resíduo por dia. Em 2030, ele vai estar produzindo 38. Em 2040, 48 toneladas dia. Se eu quiser trabalhar com isso aqui ano, né, total, vou pôr assim, ano, para vocês entenderem, é só fazer o quê? Pegar isso aqui e multiplicar por 365. Então, isso vezes 365, tendo essa quantidade de resíduos por ano. Se eu arrastar aqui agora a célula, eu tenho a quantidade de resíduos geradas, né, a cada ano. Então, isso aqui foi gerado em 2020, isso em 2021, até 2040. Agora eu quero saber a quantidade de resíduos que o meu aterro vai receber durante toda a sua vida útil. Eu vou simplesmente somar essa coluna aqui. Então, tem que o nosso aterro, no caso, ele vai receber aqui 276 mil toneladas, né, mais ou menos 276.517 toneladas de resíduos, nesse caso, ao longo de quê? De 20 anos. Então, esse é o valor que nós vamos ter que considerar. Então, eu vou projetar um AT, vou escolher uma área que comporte 276 toneladas de resíduos. Pessoal, isso aqui foi apenas um exemplo no Excel para que vocês, caso seja necessário, fazer o dimensionamento e aí vocês conseguem ver ano a ano a geração de resíduos. Eu encerro este vídeo por aqui. No nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre os critérios de dimensionamento, né? Profundidade, altura, largura das células, trincheiras e valas. Mais um obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e até o nosso próximo vídeo.